paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Carlos, eu moro aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, na verdade, né? Cidade de Vespasiano. E eu gostaria de relatar aos irmãos 2 sonhos que eu tive em relação aos últimos dias. E na verdade, irmãos, eu fiquei assim meio resistente a gravar esse vídeo porque não tenho muita intimidade com câmeras para gravar vídeos, mas sempre fica na mente da gente, sabe, aquela situação de que o Senhor vai nos cobrar, que a gente precisa passar esse sonho. Então, assim, com uma certa resistência, eu resolvi gravar esse vídeo, mesmo com essa dificuldade. Eu falei, não, eu vou gravar porque eu sei que a gente precisa passar esse sonho e essa situação. E o primeiro sonho que eu quero contar para os irmãos, no sonho eu estava em uma casa, não sei onde que era essa casa, e era de dia. E quando eu saí dessa casa, o sol estava bem azul, e então eu olhei para o céu assim, e eu vi uma lua. E eu fiquei ali meio admirando aquela lua, porque era de dia, e não é muito normal a gente ver essa lua. E aí eu abaixei a cabeça, e quando eu olhei para cima de novo, eu vi que aquela lua ficou bem vermelha, sabe, irmãos, como se fosse assim uma cor de sangue. E eu observei que ela tomou um formato de um relógio vermelho, só que aqueles relógios como se tivesse ali aqueles pontinhos em volta, assim, uns tracinhos. Era um relógio com uns tracinhos preto e vermelho. E eu admirando aquele relógio e aquele formato de relógio naquela lua ali, e admirado, eu já sabendo, assim, vindo na minha mente que tinha alguma coisa a ver com o fim dos tempos. E eu admirado, quando eu olhei de novo para aquela lua, para aquele relógio vermelho ali, aquela lua em formato de relógio, eu percebi, irmãos, que ela começou a piscar. E ela piscava muito forte, como se fosse uma seta de um veículo, e ela ficava... Só que cada vez mais aumentando ali aquela velocidade com que ela piscava. E eu percebi que tinha um ponteiro, que ele estava perto do número 12. E eu lembrei da passagem das 10 virgens, onde perto da meia-noite ali o noivo vinha. E eu então comecei a mostrar para as pessoas, e eu saía nas ruas assim, e gritando e chamando a atenção das pessoas, e falando, olha aquela lua, olha como que ela está, e o Senhor está voltando, e assim naquela alegria, ao mesmo tempo querendo passar para todo mundo que o Senhor estava voltando, e chamando a atenção das pessoas. Mas quando eu olhava assim, eu via que eu estava sendo ali motivo de deboche, sabe? As pessoas começavam a rir da minha cara, e elas olhavam como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse uma coisa normal, e elas começavam a debochar e a falar comigo que eu estava doido e tal. E eu percebia que ia ter parentes próximos ali, e eles começavam a rir e debochar de mim. E aí eu acordei, e o segundo sonho que eu tive, irmãos, eu estava como que tendo uma visão assim de um drone, como se eu estivesse em cima, olhando de uma câmera de um drone. E eu estava num deserto. E eu observava que naquele deserto eu via ali uma avenida, sabe, uma BR, sei lá, no meio do deserto, um asfalto novinho, pretinho. E esse asfalto, ele tinha ali aquelas faixas amarelas, como se tivesse sido pintado recentemente, era tudo novinho. E eu ali observando aquele asfalto no meio daquele deserto, e quando eu comecei assim a acompanhar ali com aquela imagem que eu estava vendo, eu vi que aquele asfalto, ele chegava e ele terminava num abismo. E eu vi ali que é como se ele chegasse ali, tivesse uma parte aqui, a outra aqui, de um abismo, e eu ficava admirado com aquele abismo ali, pensando, meu Deus, esse asfalto assim, e aquele abismo ali, eu não conseguia ver o fundo dele, de tão profundo que era. E a largura dele era mais ou menos como se fosse assim uns 2 quilômetros. E eu ali observando aquela imagem, e quando eu olho eu vejo um carro branco, muito bonito, como se fosse era um carro importado. Eu sabia que era um carro importado, ele era muito grande, como se fosse, para os irmãos terem uma ideia ali, como se fosse um X6.
só que maior um pouco e mais bonito. E eu observando aquele carro, ele vinha assim, sabe, numa velocidade bem alta. Ele vinha na direção daquele abismo, e eu olhando e eu pensando, meu Deus, aquele carro vai cair naquele abismo, quem tiver naquele carro vai morrer. E eu observava quando aquele carro chegava ali naquele abismo, ele subia, ia devagarzinho, lentamente, e ele aterrissava do outro lado daquele abismo. E eu impressionado ali, como que esse carro fez isso? Era muito longe. Por mais que ele estivesse correndo, era ali uns 2 quilômetros, era impossível dele fazer aquilo. E eu observei que quando ele aterrissou do outro lado, ele aterrissou suave. E então aquele carro parou e abriu a porta do motorista e saiu ali um senhor. E ele abriu a porta de trás do veículo e saíram 2 crianças. E eu ali, irmãos, fiquei olhando e observando o que seria aquilo e pensando o que seria aquilo, quando apareceu um ser ali e começou a me explicar esse sonho. Ele me perguntou se eu tinha entendido, e na verdade quando eu vi aquele veículo vindo, irmãos, eu ouvi uma voz que me dizia assim: os 6 dias terminaram, agora vai iniciar o 7º dia. E eu entendi ali que 6 dias, cada dia se referia a 1000 anos. E aquele ser ali me perguntou se eu tinha entendido alguma coisa, e eu disse que não tinha entendido muita coisa daquela visão no sonho ali, né? Então ele começou a me dizer que os 6 dias já estava terminando, praticamente já tinha terminado. E ele falou comigo: quando você viu aquele veículo branco e bonito, ele estava fazendo referência à igreja. Por isso ele era branco e por isso ele era importado, porque a igreja não é deste mundo. Nós somos aqui peregrinos nessa terra. Nós somos como embaixadores nessa terra. Então por isso esse veículo que você viu, ele era branco, ele era importado, porque branco simboliza a pureza da igreja. Por isso esse veículo é branco. E quando você viu esse veículo transportar aquele abismo, o abismo fala do pecado, fala de que só a igreja do Senhor vai poder passar para o outro lado. E ele me falou: aquele senhor que você viu ali, na direção daquele veículo, ele é o Senhor Jesus. Só ele pode conduzir a igreja para o outro lado. Só ele pode conduzir a igreja para a eternidade. E ele continuou me explicando, e ele falou: e aquelas 2 crianças que você viu, tipifica ali a pureza da igreja. Só vai passar por outro lado, só vai estar com o Senhor Jesus a igreja que é pura, que é como uma criança. E eu ali admirado com aquela visão, naquele sonho, né? E nesse momento, irmãos, eu acordei e assim eu fiquei impressionado como o Senhor usou ali o veículo, usou aquelas coisas ali para passar essa mensagem, sabe, irmãos? E eu entendi que realmente nós estamos nos últimos dias, nós estamos no fim dos tempos, e a igreja precisa estar atenta aos sinais, aquilo que o Senhor nos mostra, né? Em relação à lua, ao primeiro sonho, eu fui pesquisar depois na internet, assim, pesquisando onde que falava sobre lua vermelha, e eu achei em Joel 2:31, em Apocalipse 6:12, falando a respeito dos últimos dias e da lua se transformando e ficando vermelha como sangue. Entendi ali que a lua, quando ela estava piscando ali, já era um alerta. Era um alerta de que os últimos instantes, os últimos momentos da igreja estavam no fim, sabe, irmãos? Que o Senhor possa tocar no coração. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar, mas eu tenho que passar, porque eu sei que eu serei cobrado se eu não passar, eu sei que eu serei cobrado se eu não divulgar isso, porque quando o Senhor nos dá um sonho, uma visão, nós temos que passar. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós seremos cobrados, e segundo, que quando você não passa o sonho, o Senhor para de te dar uma visão, um entendimento, uma revelação daquilo ali, né? Que a gente possa estar assim, voltado totalmente para o Senhor, porque eu creio que nós estamos nos últimos dias. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja com todos, que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos em Cristo, eu gostaria de alertar e passar
uma experiência que eu acabei de ter com o Senhor, um sonho, né, sobre o arrebatamento, sobre as pessoas que são deixadas para trás. O início do sonho eu estava inconsciente, né, eu estava aqui onde eu moro agora, onde tudo é cercado, tem cerca elétrica, né, aparentemente é seguro, né, mas no sonho havia uma grande confusão na rua, nas lojas, em todos os lugares, e ninguém sabia o que estava acontecendo, né, havia uma grande confusão e matança, né, as mulheres eram praticamente sequestradas, eram levadas, estupradas, crianças eram mortas no meio da rua. Era algo terrível, era algo que eu nunca vi em toda a minha vida, era como se fosse uma guerra civil, né? E no sonho, com a confusão toda, cada grupo, cada pessoa, né, grupo de família, ou seja quem for, tentava se proteger contra quem vinha de fora, porque para você andar na rua, para você sair, era impossível, né, no sonho. E a gente tentava guardar o nosso local, tentávamos nos proteger, até mesmo matar quem tentava entrar aqui dentro, né? E havia uma grande confusão. Eu lembro que ali a gente se esforçava ao máximo para não ser atingido, nem deixar ninguém entrar. Mas até que veio uma pessoa com a serra elétrica, né, e um grupo, não era nem só uma pessoa, era um grupo, vinha e tentava abrir o nosso portão, quebrar nosso cadeado, quebrar a nossa, o que a gente tinha colocado ali para se manter seguro, né? E eu lembro que a gente fervia água e quem tentava entrar, a gente jogava a água fervendo nessas pessoas, né? Eu via que no meio da rua as pessoas eram assaltadas, eram mortas, e era algo brutal. E todos estavam sem uma explicação que havia acontecido, e parece que pessoas haviam desaparecido, né? E com isso veio o caos, né, ao mundo. O mundo inteiro estava em caos. E no final eu via no sonho, né, que uma pessoa quebrava o portão e conseguia, né, tentar entrar aqui, e eu pulava a janela do segundo andar e saía correndo para a rua, na minha mente eu ia para o aeroporto tentar encontrar, né, uma forma de sair daqui de onde eu estou, do estado onde eu estou, né, eu geralmente eu viajo, né, eu conheço outros países no exterior, então eu estava tentando um meio de encontrar uma saída, né, para o meu problema, e sem saber o que estava acontecendo. Inconscientemente eu fui para o aeroporto e eu estava com a identidade, tinha meus documentos comigo, né, e o soldado deixava eu entrar. Havia ali soldados em volta do aeroporto, tentando guardar o aeroporto, né, e as pessoas que tentavam passar por essa guarda, né, não conseguia passar por essa guarda, porque se você não tinha como se identificar, eles não deixavam você entrar, porque parece que as cadeias todas foram quebradas, né, criminosos estavam pela rua, né, e havia matança, havia todo tipo de tudo que você imaginar de ruim, confusão, estava lá fora. Então eu no aeroporto eu tentava achar um lugar para fugir, para ir para um lugar melhor, para eu não sei bem, eu estava inconsciente no sonho, mas eu subi e desci a escada e tentava chegar a um local. Até que eu vi que dentro do aeroporto uma pessoa me seguia para me roubar ou para me matar. Eu não
eu não sei, mas eu conseguia fugir dessa pessoa, e eu entrava em desespero, começava a vir a fome, né, e todas as lojas estavam fechadas, eu não tinha dinheiro comigo. Aí que eu no sonho, quando eu entrava em desespero, que eu via que não tinha mais saída, né, e havia um grupo querendo me jogar para fora do aeroporto, porque já tinha muita gente por ali. Aí o Senhor, no sonho eu ouvia a voz do Senhor e ele me dizia: vou te dar uma segunda chance. Quando ele falava que ia me dar a segunda chance, eu acordava. Mas a alegria era tanta no meu coração quando eu acordei, porque há pouco tempo atrás eu tive um sonho em que eu conversava diretamente com Deus, e até postei no YouTube, tá, profecia, vontade de Deus, né? Eu postei esse sonho, que foi um arrebatamento, mas foi um sonho bom. Quando eu voltei do sonho, eu chorava, porque eu nunca vi tanta paz, tanta tranquilidade, tanto amor em um lugar tão lindo. E nesse sonho, quando eu voltei agora, né, eu já voltava alegre, porque eu via que Deus estava me dando uma segunda chance, né? E eu acredito que Deus às vezes permite você passar e ter experiência, né, para você contar, para você poder alertar o seu irmão, né? E eu sabendo que do que Deus tem preparado para a igreja, né, algo tão bonito, e depois acordar de um sonho onde algo tão terrível, né, que vai acontecer. Talvez Deus permitiu que eu passasse por isso, para que eu pudesse contar e alertar meus irmãos. Eu me considero um soldado de Cristo, né, e eu amo meu Deus de todo o meu coração. E eu vou fazer de tudo para permanecer fiel. Né, eu andei um pouquinho desleixado, né, e não entendi o porquê, mas eu acredito que agora eu entendo o porquê de estar desleixado, e de ter passado o que passei, e de ter esse sonho, para que eu pudesse ter essa experiência e pudesse dar o meu depoimento, dar meu testemunho. E eu espero que isso ajude a você. E eu te dou um conselho, que vivemos em momentos decisivos, onde até mesmo os fiéis, até mesmo aqueles que são obedientes, aqueles que creem, estão vivendo uma vida meio que, né, inconstante diante de Deus. E o meu conselho para você é: se acerte, obedeça ao Senhor, obedeça às leis, porque algo vai acontecer muito, muito próximo, e isso não é um mito, isso não é uma verdade. E eu gostaria que você se acertasse com o Senhor, e buscasse a verdade. Né? Se você é um servo, tenta acertar a sua vida, né? Você conhece a verdade. Se você estiver na igreja errada, né, busca uma igreja correta. Eu estou numa igreja idônea, onde não se fala em dinheiro, onde não se fala em materialismo, onde não se fala em busca de algo afetivo, mas sim em busca de Deus, entendeu? É uma igreja idônea, muito boa, né? Então, se você estiver também no local errado, que está te levando está te afastando de Deus, procure uma igreja, quebra vou dizer, quebre porque às vezes a gente fica com a mente lavada, né, pela doutrina de uma igreja, com um pastor querido que você tem, ou seja, que for, mas que está na doutrina errada. Então, procure se acertar, procure viver a verdade, busque a verdade, e deixe Deus te guiar e fazer a obra na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Espero que vocês, né, possa passar para outras pessoas também que estão vivendo uma vida nesse momento de cristão, mas em cima do muro, no mundo e lá fora, no mundo e na igreja. Deus não aceita uma igreja que não seja vigilante. Deus quer uma igreja fiel e vigilante. Então vamos nos acertar, vamos procurar a verdade,
e servir o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma. Deus abençoe vocês, e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, me deixe saber. A paz do Senhor Jesus.